Solução para atingir a almejada estabilidade financeira, onde nos tornamos uma referência no mercado. Faça parte da revolução da energia solar com a Eletricampus. Entre em contato hoje mesmo para transformar sua casa ou empresa em um ambiente mais sustentável e econômico. 22 30 33 22 13. Foi no Rio que o menino lá de Sobral deu passos gigantes e virou o Didi. Por isso, fico feliz com o maior investimento já feito pelo governo na cultura do Estado. Mais de 1 bilhão em teatro, museus, espaços históricos e ainda levou o cinema para o interior. Saiba mais em cultura.rj.gov.br. Estado do Rio de Janeiro, um gigante da cultura. Governo do Rio, o trabalho não para, é todo dia e é de todos. Alexa, toque a Folha FM. Tocando Folha FM 98,3. Olá, eu sou a Alexa e a Folha FM 98,3 é a primeira rádio da região em nosso sistema. Mais praticidade, mais conexão. É a Folha FM, sempre com você. Folha 98,3 FM com Alexa, a rádio que toca você. Cuidar da saúde dos seus colaboradores é investir no sucesso da sua empresa. A Unimed Campos tem a maior rede médica hospitalar da região, preços acessíveis e clube de vantagens exclusivo. Quando seu time está saudável, os resultados aparecem. Invista no bem-estar dos seus funcionários com quem mais entende de saúde. Unimed Campos. Pode contar. Expandir, modernizar com qualidade e excelência. Rede de postos Mariana. Combustíveis, troca de óleo, lavagem e lubrificação. Loja de conveniência, conforto e atendimento. Rede de postos Mariana. Rede Mariana, vem pra cá. Qualidade e compromisso com você. Rede Postos Mariana, vem pra cá. Baixe agora o aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar e acompanhe os resultados dos exames. Verifique seu histórico, agende atendimento domiciliar do laboratório ou da vacina. Saiba a localização e horários de atendimento das unidades e muito mais. Na sua lojinha de aplicativos, basta digitar Laboratório Plínio Bacelar e baixar tanto para Android quanto iOS. Aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar. É grátis, é prático, é para você. Está sendo implantado na RadMed o Gênios Mammografiologic, o maior avanço na detecção do câncer de mama. Você já pode agendar o seu exame. RadMed, sempre à frente, referência também em mamografia. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Terça-feira, 27 de maio de 2025, começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram. Você confere este programa, daqui a pouco ele vai estar editado para podcast, logo mais tem reprise na Plena TV, parte do conteúdo produzido aqui amanhã, reprisado também no jornal Folha da Manhã impresso, e ainda você pode dar o comando Alexa
para ouvir a Folha FM, nos aplicativos também, o aplicativo exclusivo da Folha, ou no aplicativo Rádios, você encontra aí, né, o canal Folha FM. Siga, compartilhe, curta. São 7h13. A partir de agora, com as principais informações desta manhã de terça-feira, dia 27, manhã que começa aí com tempo nublado em Campos. E a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia para hoje é de tempo nublado a parcialmente nublado, com possibilidade de chuva no decorrer do período. Chuva leve, mas tem probabilidade de chuva para hoje. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a mínima hoje é de 21, a máxima de 28 graus. É a mudança de tempo que vem trazendo aí essa... Agora, para a região aqui, há uma previsão para todo o país de diminuição das temperaturas, esfriando, né, bastante, mas por enquanto, aqui para a região, para hoje, amanhã, quarta, está dando inclusive na quinta 30 graus. Né? Ainda não está chegando aqui essa frente fria, essa primeira diminuição de temperatura, que seria a semana mais fria do ano até agora, continua com temperaturas ainda estáveis aqui na região. No programa de hoje, com o Aloysio Abreu Barbosa na bancada, nós vamos conversar com o deputado estadual Tiago Rangel. Tiago Rangel vem para conversar com a gente sobre vários assuntos, dentre eles a atuação da sua filha Tamires como vereadora, uma análise aí do governo Vladimir II nesses, acho que mais de 120 dias, né? Quase 150 dias. Vamos falar sobre política, pré-candidatura de Rodrigo Bacelar a governador, como também você vê aí a possibilidade de Vladimir, a vice de paz, todo esse tabuleiro político nessa corrida eleitoral para o governo do estado será destaque aqui no segundo bloco. Por fim, a gente faz aí uma projeção ou a gente pede ao Tiago para fazer, né, uma projeção das eleições a presidente da República, governador também, senador e deputados, aqui principalmente na nossa região, deputados estaduais e federais. Tiago, já vamos trazer o seu bom dia, mas seja bem-vindo aí mais uma vez à Folha FM, ao Grupo Folha da Manhã. Folha no Ar é oferecido por Proteus, Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem, inclusive cuidando bem dos idosos também, com a vacina contra a gripe, né? É uma vacina especial, reforçada para os idosos. Fique atento aí. Procure hoje a Clínica Vacina Plínio Bacelar. Também com o patrocínio de Rede Mariana, qualidade e compromisso com você. E Radmed Diagnósticos por Imagem, sempre à frente. Antes da gente começar aqui a entrevista com o Tiago Rangel, só passar rapidamente aqui pelo portal folha1.com.br, para você, ligado aqui na Folha, já se atualizar aí com as últimas informações. E para quem está ligado no carro, tem uma notícia, olha, tráfego de veículos com mais de 4 eixos voltará a ser proibido em Campos. A norma será retomada a partir do dia 2 de junho. Prefeitura alega falta de avanço das obras da Estrada dos Ceramistas e não cumprimento do acordo com o DER. Ainda no portal Folha 1, PM inicia a operação contra o tráfico de drogas e mortes violentas em São Francisco do Itabapoana. Foi iniciada ontem, a Operação Impacto, com pelo menos 40 policiais, 11 viaturas em São Francisco do Itabapoana. Mulher é detida ao tentar entrar com mais de 20 chips no Carlos Tinoco. E claro que não é notícia velha, essa aqui é uma nova, porque teve uma recente caso desse também, um recente caso registrado, né? E também uma mulher tentava entrar com chips, com celulares, mas foi barrada. E aqui também,
nessa notícia, ela tentou entrar no presídio com os objetos no fundo de uma sacola. Ainda no portal Folha 1, criança é salva pela avó durante tentativa de estupro em São Francisco do Itabapuana. Ancelotti divulga a primeira convocação da seleção e Neymar fica de fora. Técnico italiano convoca grupo renovado para enfrentar Equador e Paraguai em junho. Vereador Paulo Coté foi esfaqueado durante festa em Campos. Segundo o parlamentar, ele foi ferido na barriga durante uma briga no último sábado. É destaque aqui também no portal Folha 1. A gente conferir, campista Luca de Tuim conquista ouro no Festival Sudeste de Natação. Itinerário vocabular campista na programação dos 130 anos do IZEPAM. Foragidos da justiça são recapturados em Campos e Macaé durante operação. Torbol em moto é uma das principais irregularidades em Campos. E ainda, no portal Folha 1, reclamação de cobrança de estacionamento no Cais da Lapa, em Campos. São algumas das manchetes que estão no portal folha1.com.br. Você pode conferir aí a qualquer hora do dia, sempre atualizado. São 7h19. Deputado estadual Tiago Rangel, nosso convidado hoje do Folha no Ar. Eu trago o seu bom dia, Tiago. Obrigado pela sua presença. Prazer recebê-lo aqui na Folha FM. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Luiz. Bom dia a todo o grupo Folha da Manhã. Bom dia aos nossos telespectadores que estão nos assistindo e nos ouvindo, né, através das redes sociais e da rádio, né? Vamos embora e vamos estar aqui debatendo assuntos importantes aqui para o nosso estado. Certo, sim. Vamos lá. São 7h20. Com a gente na bancada, o Aloysio Abreu Barbosa está comemorando a vitória ainda do Flamengo sobre o Palmeiras lá em São Paulo. Aquela foi maiúscula, né? E veio o Ancelotti e levou a metade do time do Flamengo. Quer dizer, Mundial, o Flamengo vai meio que sem alguns titulares, né? Bom dia, Aloysio Abreu Barbosa. Bem-vindo aí à nossa bancada, sempre. Técnica, bom dia, Thiago. Vamos conversar um pouco nesses 3 próximos blocos. Bom dia, sobretudo você, ouvinte, pelo streaming que nos acompanha no YouTube, em Facebook, em Instagram, como telespectador do Folha no Ar. Nosso bom dia às categorias que nos acompanham nesse início de jornada, professores, taxistas, motoristas de aplicativo, os pais de alunos que vão levando os filhos agora à escola, nos ouvindo, nos rádios. Tiago, vamos começar pela eleição passada, né? Você foi cogitado, eu fiz várias matérias contigo, desde antes das convenções, como pré-candidato a prefeito, buscou uma legenda, né? No final as portas se fecharam um pouco, também Vladimir, republicanos, ele meio que foi lá para fechar sua porta. Você no final acabou seria vice, depois você não seria de Tuim, depois você não seria mais. No final... Na verdade, o Tuim seria meu vice, né? Perdão, Tuim seria seu vice, depois não seria mais, aí você ia apoiá-lo, aí apoiou Madeleine, ele que ia ser vice, Clodomir que ia ser candidato, foi vice dele. Enfim, é tanta mudança que mesmo para quem cobriu como eu, é difícil lembrar de tudo. Confusão. Mas enfim, o fato é que você lançou Tamires, e ela foi a segunda mais votada em Campos, muito jovem, né? A vereadora mais jovem de Campos, do estado do Rio de Janeiro. Uma bela votação, ela perdeu só para Cassiano, né? Ela teve no total 5.483 votos, 1,96% dos votos válidos, né? Ficou à frente de Marquinhos Bacelar, da União, professor Weiner, Bruno Pezão, Fred Rangel, atual presidente, Paulo Cotê, que esperamos aí que se recupere desse incidente infeliz com a facada ali no Zeno do Queimado, e ficou atrás só de Cassiano Tavares, né? Em primeiro lugar, a que você atribui essa votação dela? Bom dia.
Bom dia, Luíso, mais uma vez. Luíso, a gente vem construindo aqui na cidade um grupo sólido, a gente vem construindo aqui na cidade muito trabalho, então eu sou muito presente aqui na cidade, né? Não foi fácil a gente ter o nome da Tamires como pré-candidata à época, né? Até porque era muito nova, ela tinha 17 anos de idade à época, entendeu? Então, nunca tinha se envolvido na vida pública. Foi muito difícil a gente, assim, essa decisão para construir o nome dela, né? Mas, de fato, eu entendi ali que, pelo que eu observei, a Tamires, ela estava ali preparada para a Câmara Municipal fazer o papel dela enquanto vereadora, até porque ela sempre foi muito estudiosa, sempre foi muito curiosa e aprendia as coisas muito rápido. Tanto que hoje a gente vê a atuação dela no parlamento, né? Posso fazer uma pergunta? Ela já acompanhava na política, em campanha? Se sim, desde quando? Aloysio, Tamires só ia em algumas reuniões maiores que eu fazia, até porque ela estava cursando ainda o ensino médio dela. Só em algumas reuniões maiores que ela aparecia, e no bastidor ali, alguma coisa ou outra que ela presenciava, né? Mas nunca foi muito atuante como militante política, não. Como é que virou essa chave? Foi difícil convencê-la, né? No nosso entendimento, no meu entendimento do nosso grupo político, a gente precisava que a gente tivesse aqui na Câmara Municipal uma pessoa de muita ligação comigo para que a gente desse continuidade no trabalho, né, do nosso grupo, nos representando, não só a população de Campos, como o nosso grupo político. Então essa virada de chave para ela foi bem complicada, que ela ficou meio resistente no início, mas depois ela foi desenvolvendo e aí aceitou a ideia de ser candidata. A ideia partiu de quem? A ideia partiu minha. A ideia partiu minha. Né, em que momento ali, mais ou menos? Luiz, ali foi uns 3 meses antes de afiliação, da afiliação partidária. A gente estava ali trabalhando, convencendo. A afiliação foi julho e agosto, não é isso? Isso. Acho que... Então, mais ou menos abril? Setembro, abril. E eu vou te falar, Ela tinha 17 anos. 17 anos. Aí nem poderia. Nem poderia. Não, poderia filiar, né? Filiação poderia. Sim, mas se candidatar não, depende pela idade, só acima de 18. Só acima de 18. Como ela fez 18 anos dia 1º de agosto, deu tempo, né? Pleito eleitoral. Sim, né? Foi em cima. Ela tem participado de algumas pautas importantes da Câmara. Essa questão da reforma administrativa, ela foi inicialmente barrada pela Justiça, uma liminar concedida por um pedido dela. Como é que você avalia? É uma menina muito nova, né? Mas como é que você avalia? Mas já está tendo algum protagonismo. Como é que você avalia a atuação dele? E você é parlamentar, foi vereador, deputado. Como é que você avalia? Tira o pai de lado e como parlamentar, como é que você avalia a atuação dela? A atuação dela está indo muito bem na Câmara Municipal. Tô deixando o pai de lado e falando assim, da parlamentar aqui no município. Ela tem tido uma atuação muito firme na Câmara e um posicionamento muito firme também. A gente vê aí, tem diversos colegas aí, diversos mandatos que não conseguiu desenvolver, inclusive uma oratória dela é muito boa. Então, ela está contribuindo muito aqui para o município. Acho que não é fácil você, primeira vez, muito nova no mandato, ainda ser de oposição, entendeu? Isso não é fácil e ela está conseguindo desenvolver o mandato dela muito bem. Thiago, ela esteve aqui no programa, esteve aqui com a gente logo depois da eleição, a gente conversou com ela, trouxe aqui uma coisa interessante, que é essa parte dela ser independente de você. Muito. E eu quero saber o quanto você pede a ela para agir, o quanto você influencia agora, porque, claro, você é pai, e aí, com a experiência política que você tem e com o pedido que você fez, naturalmente, influencia também, mas eu quero saber como que você participa do dia a dia dela
não por influência de legado, mas por influência ativa. Liga para ela, ó, Tamires, faz isso, faz aquilo, não faz. Como que é essa relação sua com a vereadora? Cláudio. Dá para distinguir vereador de filho? Dá. Cláudio, é engraçado. Por quê? A Tamires, ela sempre foi muito ela, né? Muito independente. Eu faço sugestões. A gente conversa sobre o cenário, sobre o tema, né, do momento, etc. Mas ali ela decide de fato o que ela quer fazer, o que ela não quer fazer. Eu vou te falar aqui, às vezes as pessoas vão dizer assim, pô, Thiago tá sendo... mas de fato ela tem uma personalidade dela própria, ela tá construindo a identidade dela, entendeu? Ela tem uma personalidade muito forte, né? Ela é muito independente, isso desde de criança, ela sempre foi assim. E assim... eu confesso a vocês que eu fiquei surpreso a desenvoltura dela enquanto parlamentar. Principalmente no primeiro discurso dela de posse, né, na Câmara. O primeiro discurso dela ali, a gente sabe que não é fácil, né? Você é muito nova e primeiro mandato e um monte de gente na tribuna, né? E ela conseguiu ali desenvolver um discurso que, sinceramente, eu fiquei surpreso. Pega esse ritmo já de campanha, né? Ali é diferente, mas é mais uma etapa. Tem uma pergunta aqui no grupo de WhatsApp deste programa e do blog Opiniões do Aloysio, que vem lá de Bom Jesus, é de uma mulher jornalista, deixa eu só localizar aqui, porque ela fala exatamente dessa pauta, e que nós conversamos aqui com a Tamires também, que é essa pauta deficitária em Campos no legislativo com relação à mulher, né? A presença feminina na Câmara, que é sempre no pleito, aliás, no mandato anterior, 6 vereadores foram cassados. Você lembra? Por cota de gênero. De gênero. Não foram afastados, foram caçados. Perdeu o mandato, terminou aqueles 6 meses seu mandato. Botaram 6 homens por cota de gênero e botaram 6 homens no lugar. E a Luiz lembrou isso, tá? Falou, Cláudio, tá entrando mais 6 homens, agora estão 31. Foram, né? E de todos aqueles que saíram para secretário, enfim, não tivemos uma mulher na Câmara nesses últimos 4 anos, antes de 2024. E a Silvana pergunta aqui, faz uma pergunta interessante. Deputado, sua filha está preparada para exercer o mandato de vereadora tão jovem e com uma pressão de representatividade de ser a única mulher na Câmara Campista? Silvana Benasco. Ô Silvana, tudo bem? Como havia dito aqui anteriormente, Tamires tem desenvolvido enquanto pessoa, enquanto hoje, né, vereadora, representante aqui do Parlamento Municipal de Campos do Goytacazes. Ela está desenvolvendo o mandato dela com uma desenvoltura muito boa, né? E não é fácil, né? É a única vereadora eleita, né, na cidade, é a única vereadora eleita. Isso, de certa forma, dobra a responsabilidade sobre ela, entendeu? E na Câmara ali seria a única representante feminina, né, que a Câmara tem hoje. E mais a questão também que eu acabei de falar aqui, de ser a única vereadora de oposição também, que você ser um parlamentar de oposição não é fácil. É muito complicado, é muito difícil. Toda hora você tem que ir para o embate, enfim. Eu considero ela hoje com a desenvoltura de um mandato surpreendente que eu não esperava. Ela é oposição numa Câmara de 25, sendo que 20 é da base do governo. Isso dificulta mais ainda. Ela é independente ali, né? Porque, na verdade, ela na verdade, é oposição ao governo Vladimir Garotinho e ela é independente relacionada à oposição também. Né? Porque se você pegar a cidade hoje, você divide em 3 grupos. É o grupo Bacelar, é o grupo que a gente construiu e é o grupo do Vladimir. Então ela fica ali muito independente relacionada à oposição. Ela é oposição ao governo Vladimir, mas é independente dentro da oposição também. Então, Thiago Rangel hoje é líder de um grupo que você coloca como terceira opção em Campos? Se você pegar aqui se você separar aqui o grupo do Vladimir, o grupo do Rodrigo Bacelar, por mais que hoje eu sou aliado do Bacelar,
e o grupo que a gente construiu, eu furei essa bolha, né? Então, eu me tornei aqui a terceira via da cidade hoje. Isso é inegável. A gente vem de uma eleição 2020, depois me torno deputado 2022, com quase 21 mil votos aqui em Campos, com 31 mil votos no geral, e a Tamires volta para a Câmara sendo a segunda mais votada, e a gente sabe que foi uma eleição muito difícil, né? E uma candidata jovem, mulher, também não foi fácil. Então, ou seja, a gente já tem um currículo aí de vitórias, né? Então a Tamires seria, na Câmara, uma vereadora, pode considerar, não do grupo dos Bacelar, e uma vereadora independente, então seria o independente. Correto? Ela é independente. Nem é Bacelar e nem é Vladimir. Nem é Vladimir. Tanto que na verdade, hoje eu sou aliado do Bacelar. Aliado. Mas os nossos grupos políticos, se você pegar a eleição de vereador, a gente se enfrentou na eleição de vereador. Ele teve os candidatos dele, eu tive os meus candidatos. Por mais que eu fui apoiar a candidatura que ele estava apoiando, mas a gente tinha os grupos separados, né? Então, de fato, ela é independente na Câmara. A entrevista que ela deu aqui ao Folha no Ar, lá no início, né? No início de... no final de janeiro desse ano, último dia de janeiro desse ano, falou várias coisas e tal, mas uma coisa que foi destacada pela edição, e eu estava afastado nesse momento, a entrevista feita pelo Cláudio Nogueira e pelo Gabriel Torres, Tamires Rangel, 2 pontos. Não vou seguir meu pai à risca. O que você avalia dessa declaração? Você riu. Como é que você avalia essa declaração? Ela é muito, como eu falei aqui, ela é muito independente, entendeu? Não é qualquer sugestão que eu vou passar para ela. Não adianta eu impor nada aqui, ela não aceita imposição. Ela é muito muito pensamento dela. E eu acho isso legal, a personalidade dela. Porque fato seria assim, eleger o filho, você ter o total domínio sobre o mandato dele. Entendeu? Entendeu? E assim, graças a Deus, a gente nunca teve nenhum período de estresse, porque eu já sei lidar com ela. Uma coisa é a forma de você falar. Uma coisa é você sugerir. Outra coisa é você impor. Até porque quem é vereador é ela, não sou eu. É a mesma coisa dela querer impor no meu mandato. Então, uma sugestão a gente acaba acatando, né? Dependendo da forma que a gente fala com as pessoas. Isso seria com ela, qualquer outra pessoa, né? Mas tudo é o jeito que você aborda, que você conversa, que você fala, entendeu? Ela é muito independente realmente. Vou falar um pouco do 736, do governo Vladimir. Estamos agora completando o 5º mês do segundo governo. Você acompanha, você pensou e chegou a se lançar para concorrer contra esse governo. Depois já falamos aqui, você tirou e tal. Veio com o Tamires. Tá na oposição / independente. Como é que você avalia esses 5 primeiros meses do segundo governo, Vladimir? De 0 a 10, que nota você dá? De 0 a 10 eu dou 3 para ele. Pro segundo governo? Pro segundo. E que nota você daria pro primeiro governo? Só para ter uma referência. Primeiro governo eu daria para ele 8. E por que esses 5 pontos? Se você observar, Luiz, você vê que o Vladimir tem um início de governo conturbado. O início do governo dele está conturbado. Eu acho que ele gastou ali a energia no primeiro mandato para fazer a reeleição dele. E em algum momento ali ele se perdeu no orçamento. A gente sabe que ele está com a dificuldade de orçamento. Não sei se é da Fazenda, se é da Controladoria. Mas você vê que o início desse segundo mandato dele, está muito conturbado. A gente está... E muito rápido, entendeu? E muito rápido essa insatisfação do eleitor. Então, acho que, de fato, se ele não conseguir se encontrar aí, ele pode ter problemas muito sérios para frente. Quanto mais ele que pensa ser candidato a alguma coisa, em 2026, se ele não conseguir se encontrar com o governo dele, ele vai ter dificuldade, inclusive, de uma votação expressiva como ele
como ele almejava em 2026, né? Ele almejou isso em 2024, na eleição, ele teve uma votação expressiva, uma votação histórica, inegável isso, com 196 mil votos, né? Salvo me engano. 192 mil votos. E você vê que no início do segundo mandato dele, a gente vê diversas dificuldades que ele está enfrentando dentro do governo dele. Se eu for enumerar para você aqui, a gente vai ficar bastante tempo falando. Saúde, falta de remédio está muito grande, falta de médico. Então, a última agora foi a polêmica dele com o Superbom, né? Que chateou bastante, né, os lojistas da cidade, os comerciantes. Então, se ele não conseguir se encontrar, ele vai ter muita dificuldade. O que se chama de conseguir se encontrar? Conseguir organizar o governo, né? Conseguir tomar a rédea do governo. O que eu observei é que o Vladimir está um pouco solto. Se você observar, e eu conheço um pouquinho o jeito dele, ele em si, ele como pessoa própria, ele está um pouco desequilibrado. Ele tá vendo o governo saindo das mãos dele, tá vendo a rédea, e ele tá um pouco assim preocupado, bem desequilibrado, porque você vê que, acredito eu, que não foi da forma que ele imaginou que seria o início do mandato dele, né? Faria aí ele ia conseguir dar continuidade nessa popularidade dele. Se você observar, por exemplo, é coisa mínima, mas a gente observa. Se você observar as redes sociais dele, caiu, pô. Você vê um número de pessoas hoje reclamando na rua. Que tá arrependida, que tá isso, que tá aquilo. A gente escuta a rua. E eu ando bastante, né? Então, se ele não conseguir ajustar mesmo aí o governo, trazer aí, reequilibrar esse orçamento dele, ele vai ter dificuldade. Eu acho que, se eu não me engano, ele tá com déficit aí de 1.200 bi no orçamento. Eu ouvi falar por alto, tá? Não sei se é isso tudo também, mas que tem um déficit grande e tá prejudicando ele. Todos os municípios estão sendo, inclusive que Samã se manifestou recentemente, muito afetados para a queda na produção da bacia de Campos, né? Todos os municípios da região estão sendo afetados, uns mais, outros menos. Você acha que é só isso ou tem mais alguma coisa? Eu acho que ele gastou muita energia para a reeleição dele, entendeu? Você fala gastou energia, você tá querendo dizer o quê? Eu acho que ele entregou muito lá atrás, ele fez alguns compromissos e não tá dando para cumprir agora. Por exemplo? Sei lá, compromisso, por exemplo, soltou muita obra, gastou muito, entendeu? E prejudicou o orçamento dele desse ano. Se fala também nos bastidores um erro técnico. Você já ouviu falar disso também, não já? Será que não é justificativa? Conheço o Rodrigo. Rodrigo, controlador? Conheço. Extremamente profissional. Não vou dar nomes. Não, o controlador. Você fala em erro técnico. Difícil. Não é impossível. Mas eu conheço a pessoa do Rodrigo, que era o secretário de controle. Já ouviu falar? Já. Conheço a pessoa do Rodrigo. Rodrigo é extremamente profissional. Extremamente profissional. Olha que eu não tenho contato com ele, tá, Luiz? Mas conheço o profissional e o trabalho que ele faz. Ele atuou na Câmara quando você era vereador? Atuou. Daí que você se conhece, né? Rodrigo é muito técnico. Eu vou falar uma besteira aqui. Se eu fosse prefeito da cidade, eu contrataria ele para ser o meu secretário de Fazenda. Ele é muito técnico, é um cara muito, muito sério. Então acho difícil, assim, ser só um erro técnico. Estão botando na conta do cara. Entendeu? Eu acho que isso é inadmissível. Só pra deixar claro, não fazer o nome dele não. O nome dele foi você. Não, eu tô falando porque eu conheço. Conheço o profissionalismo do Rodrigo, que foi o secretário de controle, que inclusive está exonerado, né? Está fora da prefeitura. Dificilmente um erro técnico. O que seria, se é que é possível, essa coisa de dar pitaco na administração dos outros, na vida dos outros, é complicado. Mas o que seria possível fazer para reverter essa questão, essa situação que você cita como se encontrar no governo? Posso dar uma sugestão? Pode. São 7h42, vamos deixar para o próximo bloco? Pode. Fechamos então nesse. Deixa a pergunta. Deixa esse fio aí para você falar no próximo bloco, então. Perfeito. São 7h42 em Campos.
A gente faz uma pausa aqui no Folha no Ar, rápido, voltamos a seguir, continuando essa conversa aqui com o deputado estadual Tiago Rangel, ao vivo aqui no Folha no Ar, hoje na bancada com o Aloysio Abreu Barbosa, e a gente vai para o intervalo no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis e Radmed Diagnósticos por Imagem. A seguir, de volta com o Folha no Ar. E tem uma dica boa agora aí da Nauta XP Investimentos. Confira aí. Minuto Nauta XP.